O dia 25 de dezembro é celebrado pelas pessoas ao redor do mundo. Independente do país e até de religião, as pessoas se divertem juntas e celebram esse festival chamado Natal no dia 25 de dezembro, saudando o fim do ano. Então, a Bíblia diz que o dia 25 de dezembro é o aniversário de Jesus? Através da Bíblia, podemos encontrar pistas importantes sobre o nascimento de Jesus no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Esses registros apontam para pistas muito importantes sobre o porquê o nascimento de Jesus jamais poderia ser em dezembro. Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Precisamos prestar atenção nesse versículo. Onde os pastores estavam vivendo, está escrito, viviam nos campos. Em que horário foi isso? Isso não foi durante o dia, e sim à noite. Guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E, subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E, vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Essa cena descrita nesses versículos nos dá uma pista importante sobre o nascimento de Jesus. Em Israel, a temperatura média em dezembro é cerca de 10 graus Celsius. Portanto, podemos concluir que dezembro não é a época da estação para deixar as ovelhas pastarem do lado de fora, em nenhuma cidade de Israel. As ovelhas começam a pastar do lado de fora por volta do mês de março ou abril. Porém, quando lemos os versículos no Evangelho de Lucas, a quem os anjos informaram sobre o nascimento de Jesus? Está escrito que os anjos informaram aos pastores que estavam no pasto, vigiando o seu rebanho à noite. Em dezembro, a temperatura cai rapidamente à noite. Porém, quando Jesus nasceu, era a estação em que os pastores podiam deixar as ovelhas pastarem do lado de fora e vigiá-las à noite. É importante saber que o nascimento de Jesus nunca poderia ter acontecido em 25 de dezembro. Então, quando as pessoas ao redor do mundo começaram a celebrar o dia 25 de dezembro, crendo que é o aniversário de Jesus,
Surpreendentemente, o 25 de dezembro nunca foi celebrado como o nascimento de Jesus na época de Jesus, nem na era apostólica, nem na época dos discípulos que foram ensinados pelos apóstolos. Depois de Jesus ascender ao céu, e o apóstolo João, que foi o último apóstolo, morrer, o cristianismo começou a aceitar os costumes do culto ao Deus Sol um por um. No fim, cerca de 250 anos depois da morte do apóstolo João, por volta de 354 d.C., Natal foi instituído. Sobre o Natal e a sua origem, havia 3 principais festivais em Roma. Um dos 3 maiores festivais era para adorar o Deus Sol, celebrando o seu nascimento. O cristianismo modificou esse festival, disfarçando-o como o dia em que Jesus nasceu. Desde essa época, os cristãos o têm celebrado como o aniversário de Jesus. Porém, o ritual desse festival em si está enraizado e pode ser encontrado na celebração do nascimento do Deus Sol. É essencialmente um dia para adorar ao Deus Sol. Não é simplesmente uma questão se o Natal, o dia 25 de dezembro, é o nascimento de Jesus ou não. É um assunto sobre se guardamos ou não as leis de Deus. Já que esse é um assunto muito importante, devemos considerá-lo como algo trivial? A Bíblia não contém os santos ensinamentos de Deus, que pode nos levar ao verdadeiro caminho da fé? Devemos sempre habitar na nova aliança que Deus nos deu. Vamos sempre permanecer nos decretos, regulamentos e leis que Deus nos ordenou guardar. Muito obrigado.